Oi gente, muito bem-vindos ao programa Que é Esporte desta semana aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, site. Mande sua mensagem pela live do Facebook ou pela hashtag RDC Que é Esporte. Hoje a gente vai ter o futebol feminino do Internacional e do Grêmio que estreia domingo no Campeonato Brasileiro Série A2, o judô da Sojipa. Mas agora no primeiro bloco a gente começa falando de eventos esportivos, futevôlei, beach, pádel e outras modalidades que também pode ser o Fut7, com os sócios diretores da ITS. Thiago Antunes, muito bem-vindo. Boa tarde, Gui, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Primeiramente, parabéns pelo complexo, um dos maiores do Brasil, da América. Como é que tá a questão de torneios lá? Tem dois, na Nilo Peçanha em Porto Alegre e também na Dona Margarida. A gente já está com um calendário de torneios que a gente começou a trabalhar no passado, né? Tanto nas modalidades das quadras que a gente tem, já tivemos campeonatos de futevôlei, beach tênis e pádel, estamos com um extenso calendário desses esportes. Semana passada a gente teve a Copa Prime de Jiu-Jitsu, 750 atletas, né, dentro da nossa quadra de futebol 7 coberta, cruzaram 2.700 pessoas pelo nosso complexo, foi um sucesso. Já vamos receber, surpresa, ninguém sabe, uma outra modalidade, aí, uma outra Copa Prime junto com o pessoal lá, o Fernando Paradê da equipe, em breve. E nesse fim de semana a gente está com a Copa Cirela Goldstein de beach tênis, com apoio dessa empresa, Arroz Blueville, Inova Lopes, BioSlick e Geração Saúde, além de outros apoiadores. Sexta, sábado e domingo na Nilo Peçanha 3280. Poxa, fantástico. E essa questão do beach tennis é uma das modalidades, assim como o futevôlei, que mais estão crescendo, até aproveitando a vibe do verão, que muitos jogaram, né, no verão e chegam agora na capital, pô, é a minha atividade física do ano, eu escolhi. Depois lá em julho dá aquela caidinha, mas depois volta. Isso. Como é que tá a crescente dos torneios? Porque recordes e atrás de recordes, né? O esporte está se profissionalizando por esse crescimento exponencial. Tu mataste a charada, cara. Todo março, o pessoal que teve contato com o esporte no litoral, nos nossos condomínios, todos os condomínios aqui tem 2, 4, 6 quadras, com iluminação. Alguns condomínios estão cobrindo quadras, né, para fazer pequenas quadras como a gente tem. E o esporte cresce bastante. A democracia desse esporte é que é a tônica, né? A questão de idade, questão de faixa etária, o fato de dupla mista ser uma categoria muito vibrante, muito viável, né? Homem com mulher jogando de uma forma competitiva, faz com que o esporte seja bastante acessível. O pé na areia, né? Aquela questão da vibração do pé na areia que todo mundo gosta, nos coloca em contato com a natureza, com a praia. O cara sai do escritório 5 horinhas, 8 horinhas, 10 horinhas, chega o pé na areia. Exatamente, né? É um esporte que se joga com música, é um esporte que não requer um uniforme muito, né, vamos dizer assim, elaborado. As raquetes estão chegando num nível que tem raquete de preço relativamente barato também, diversos fornecedores. Então é um esporte que está se democratizando bastante. E Porto Alegre tem as praças, né? Praça tem Col, Jamaiquinha, lá na 24 também, que democratiza o esporte, e a gente está aí para servir, né, todos esses clientes. Eu já vou pegar o gancho e mandar um abraço para uns grandes amigos meus, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha, ele que, fantástico, começou a jogar agora o beach cerca de 2 semanas, está apaixonado, quer jogar. Mas a gente tem uma agenda meio complicada, mas amanhã a gente vai dar uma passadinha no torneio. Tá certo. Nessa questão da Nilo Peçanha, né? Porque são dois ambientes diferentes. A Nilo tem o foco mais ali nas quadras mesmo, mas a questão da Dona Margarida, a gente tem a questão de levar a família, tem o espaço kids, tem espaço das outras quadras, outras modalidades. Tu vai para um funcional, sua mulher vai para o beach. Como é que está essa questão da estrutura no Rio Grande do Sul, diferencial disso para atrair o público? Na verdade, o mercado aqui ele se define pelo nosso clima, né? A grande questão é essa. A gente tem inverno, chove, ou a gente tem frio, intempérie 50% do ano, a gente sabe disso, a gente está nesse segmento há mais de 3 anos, né? Então aqui as estruturas são muito profissionais. Existem diversos operadores, né, nossos concorrentes ou colaboradores, vamos dizer assim, de mercado, né, que participam do mercado conosco, que têm estruturas para isso. No nosso caso, a nossa missão estratégica é promover o convívio social e familiar centralizado no esporte. Então, o que a gente tem na Nilo é uma versão um pouco menor, 3.600 metros quadrados, não é tão pequeno assim. Nada pequeno. Versus os 10.000 metros quadrados da Dona Margarida, né? Então, é uma versão um pouco menor, tem menos modalidades esportivas, né? Mas o nosso foco é promover quadras que tenham atletas desde a prática lúdica até a performance. Sempre tem o apoio do funcional, é importante, né, a gente promover a preparação física para o atleta não ficar com aquela síndrome de atleta de final de semana. Tá? A questão de atender a todas as idades. Na Nilo a gente tem uma escolinha de futebol para criança que já está com 200 alunos.
Dentro desse esquema, no torneio, a gente está com Espaço Kids, a gente tem a massagem do nosso parceiro BioSlick, mesa de frutas, música, lounge da Cirela. Então, quem for lá para ver o esporte, quando acabar o jogo do seu amigo ou nos intervalos dos jogos da Pro, tem bastante coisa para fazer. Inclusive, a gente está com test drive de um dos nossos parceiros, a Tech in Box, uns 5 modelos de patinetes elétricos para test drive ali no entorno e no Germânia. Tá bem bacana, bem legal. Poxa, fantástico. Essa questão a gente foi tocando em alguns pontos que tá ficando mais profissional o beach tennis. Mais focado nisso, depois a gente vai para a área do futevôlei. Isso se deve muito à questão até da seleção. Aqui no Rio Grande do Sul, o treinador da seleção brasileira está na capital, interfere, tu bate o olho no Mingozzi, tu olha, poxa, é o cara, é o italiano. O que tu acha a relação que está faltando para explodir de verdade, ficar profissional, as pessoas viverem da modalidade? Eu acho que são passos, né? Os esportes à margem do futebol no Brasil, eles têm um desafio, né? Que é de chamar a atenção dos patrocinadores e dos outlets de mídia, né? Mídia, vocês dão um espaço para os esportes que não são futebol, fantástico, a gente só tem a agradecer. Agradecemos a esses patrocinadores aqui, porque só de inscrição de torneio é difícil tu promover um ambiente que tenha tudo isso que eu listei. Né? Tudo gera custo, gera pessoa, gera serviço, né? A gente precisa atender o cliente da melhor maneira possível. E também, nós somos um negócio, né? Somos um empreendimento, a gente precisa ser lucrativo. Nesse sentido, esse apoio de empresas vai ser o próximo degrau. Estruturas profissionalizadas. Aqui no Rio Grande do Sul, tu falaste do meu amigo, irmão e sócio Alex Mingozzi, para quem não sabe, 7 anos seguidos número 1 do mundo, ele é o Pelé desse esporte, bota o nome dele no Google, ele é o cara da história desse esporte, se apaixonou por uma gaúcha de São Borja, jogando torneios aqui no Brasil, casou, mora em Porto Alegre. Obrigado. Obrigado, São Borja. Tem um filho gaúcho, né? É nosso sócio. Hoje ele está numa transição de atleta profissional para técnico, ele é o técnico da seleção brasileira de beach tênis. Ganhamos da Itália ano passado, no Mundial de Seleções, segunda vez que isso acontece na história somente. Foi uma vitória estrondosa, surpreendendo a todos. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Na esteira dele ou ao largo dele, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma tradição de esportes de raquete muito forte. Então houve uma transição de professores de tênis muito bons, uma escola gaúcha, né, que migraram para o pádel no final da década de 90 ali, e que agora estão no beach tennis. Então a gente tem uma cultura de treinamento muito forte. Aliado a isso, essas estruturas como a nossa, né, e dos outros parceiros de segmento, se cria um ambiente que é diferente do Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro se joga na praia. Aqui o pessoal treina. E aí na esteira disso vai para a preparação física. Aí entra, né, o nosso parceiro Villeroy, por exemplo, e outros, né, de funcional extremamente competentes aqui do nosso mercado, e se cria um ecossistema muito positivo, muito positivo. Essa questão que tu disse, né, a questão do Rio de Janeiro, eu que morei muitos anos em Balneário Camboriú, e era bem isso mesmo, tu pegava e ia pra praia e só jogava, tu não tinha questão física, tu não corria, tu não fazia o trabalho técnico do movimento, e assim as pessoas, como elas querem jogar, elas têm que treinar. E se adapta e vai crescendo. Tanto é que a seleção gaúcha de beach tênis, assim como a de paddle, é uma das principais do Brasil. Nessa crescente, a gente também está vendo o futevôlei. E a gente tem um torneio chegando também. Se quiser já dar um spoiler para o pessoal. Olha, eu acho que o spoiler é que nós vamos aliar 3 forças, né, desse mercado, que são vocês, enquanto parceiros de mídia, o time Villeroy, que é indiscutivelmente uma das melhores escolas de futevôlei do Brasil, e nós do grupo ITS Esportes e Eventos. Faremos 5 etapas, né? 4 etapas e depois um Masters com os melhores, extensa cobertura de mídia de vocês. Para os patrocinadores que estão nos assistindo, uma excelente oportunidade de ativação, além de branding e exposição de marca, né? Importante para os patrocinadores entenderem que as pessoas que jogam, praticam e vivem esses esportes à margem do futebol, eu não deixo de ser colorado. Eu vou ao Beira-Rio religiosamente, né? E tá faceiro indo pro Beira-Rio. Tô faceiro, sempre for faceiro, ou quase sempre. Mas enfim, o que acontece é que o praticante desse esporte se sente muito valorizado pelas empresas que ele apoiam, né? Eles se sentem como parte do mesmo ambiente, parte da mesma comunidade. As marcas, algumas já acordaram, outras marcas precisam prestar um pouco de atenção nisso. A gente está à disposição para conversar, né? Tanto pra vocês quanto nós, para explicar e para dar oportunidades, né, de uma maneira muito moderna, poder aliar exposição de marca, ativação, relacionamento, merchandising, sampling, quase que tornando os nossos torneios como pequenos pontos de venda das marcas, e mais ainda a questão de cobertura digital que te dá uma extensão ao longo do tempo, né? Esse tipo de profissionalização está precisando de mais marcas, até para nos dizerem o que eles gostariam de fazer.
né? A gente tem a humildade de entender que os nossos modelos são dinâmicos, eles estão sendo desenvolvidos ao longo do tempo e que certas marcas provavelmente têm ideias. Sempre faço esse convite em reuniões com empresários. Pensem em nós como uma tela em branco para a marca de vocês. O que a gente pode fazer juntos, né, para nós termos produtos, torneios, campeonatos, circuitos, clínicas, profissionalização cada vez melhores e essa interação, né, dos patrocinadores e marcas com seus públicos. Chega nessa questão, eu até vou fazer uma ligação assim com o futebol feminino do interior, porque Grêmio Internacional, eles estão certificados pela marca, né? Grêmio Inter. Só que daí tu pega um futebol feminino da cidade de Estrela, onde o Francisco Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, disse na minha cara que ele deu dinheiro para as gurias se alimentarem. Então essas marcas entram sim, mas pensem em todas as modalidades alternativas ao futebol masculino, porque todo mundo está precisando. E nessa questão a gente vê o crescimento do pádel, a gente vê o crescimento do beach tênis, a gente vê também o futsal, que tem a questão dos torneios e a liga lá no ITS. É isso aí. É a nova várzea, né? O pessoal que é mais antigo sabe que o futebol de várzea, né, em diversos campos aqui em Porto Alegre, eu me lembro muito bem, na frente do hipódromo do Cristal, tinha uma sequência de campos de várzea ali. E claro, né, com a questão da expansão imobiliária, um pouco da violência urbana também, Araribóia, né, tinha aqui no Petrópolis um monte de gente jogando o tempo lá. Eu era guria lá, ver jogo de tio, de primo, né, no Araribóia. Mas o futebol 7, né, com a regra gaúcha, nossa, nós gaúchos somos diferentes, né? Nós temos uma regra que é diferente do resto do Brasil, com, enfim, algumas particularidades. E tem 3 ligas aqui, né? A maior delas, as 3 são muito organizadas, mas a maior delas é a FGF7, né, dos meus amigos Jair e Rodrigo. E a gente está começando a fazer alguns jogos, principalmente da base, né, sub-14, 12, 10, sub-17 para baixo, na verdade, no nosso complexo. E é muito bacana, muito legal de ver. Falta aproximação de marca, né? Os ecossistemas desses esportes são muito ricos para interação, né? Aquela coisa de botar placa em estádio, aquilo já passou, a gente sabe disso. E a gente humildemente oferece algumas alternativas para as marcas poderem apoiar. O futebol feminino, ele é esporte olímpico, cada vez mais tem gurias que jogam. Se não me engano, talvez eu esteja errando o número, na FGF7 são 22 times, cada time tem 20, 25 gurias, né, que jogam. Então é um ambiente muito rico para esse tipo de interação, né? É bem isso mesmo. Thiago, para encerrando nosso bloco, convite para o pessoal ir lá ver o evento, conferir, para as empresas também, né, irem conhecer a modalidade e toda a estrutura. Perfeito. Nilo Peçanha 3280, ao lado do Viva Open Mall, que também é um parceiro, nos cedeu ali o terreno, lá atrás acreditou no nosso projeto, quando pouca gente sabia o que era o beach tênis e o futevôlei. Nilo Peçanha, em vez de dobrar à esquerda para entrar nos outros shopping centers, sigam e vão no Viva, que é melhor que os outros shopping centers. Estaremos lá hoje, amanhã, sábado, domingo, né, 29, 30 e 31. As finais importantes, semifinais e finais, inclusive da Pro, são no domingo à tarde. Tá? A gente tem arquibancada, estrutura para receber o pessoal. Estaremos fazendo alguma cobertura online também, mas o bom é ver ao vivo a vibração da torcida lá no nosso torneio. Obrigado, parabéns por tudo que você vem realizando para o esporte gaúcho também. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço que vocês nos dão sempre. Gente, o programa Que Esporte volta daqui a pouquinho com o Judô da Sojipa. Vai lá! Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, site rdctv.com.br. Estávamos falando com o Thiago Antunes, sócio-diretor do ITS. A gente que aqui da RDC vamos realizar um torneio com o Veliroy e com o ITS de futevôlei no mês de maio. E ao longo da programação da RDC tu vai descobrindo mais detalhes. Agora a gente vai falar do Judô da Sojipa, que é quase um país nas Olimpíadas. Com o João Macedo, Carriane Lima, muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Gente, os dois vêm de família que respira o judô. Como é que a tua história começou no judô? Bom, eu comecei, eu gostava muito de jogar bola, gostava muito de esportes desde criança. E ali por volta dos 6, 7 anos, meus pais acabaram percebendo que eu não me dava muito bem em esporte coletivo, eu era muito fominha e tal. E me colocaram no judô porque meu pai tinha feito judô quando eu era menor. Daí eu gostei bastante, sempre fui competitivo e as competições só foi me levando a levar mais sério, a cada ano mais. E no sangue, seu irmão, como é que é o contato, como é que foi as questões? Hoje, como é que tá? Hoje a gente
é muito parceiro de treino, a gente não tem mais tanta diferença de tamanho quando a gente tinha quando era criança, mas a gente é muito parceiro de treino, tipo, às vezes um dia um não pode ir no horário do treino, daí o outro não vai para poder treinar com o outro, fim de semana a gente combina o horário para poder treinar só nós dois. É uma parceria bem grande, quando tem competição também a gente conversa sobre os adversários, estuda os vídeos, manda mensagem. E isso tá dando resultado, né? Tá dando resultado. Poxa, legal. Então, Reni, como é que começou a tua história no judô, né? Tu que também tem a Mana do lado. A minha história começou primeiro com meu irmão mais velho, que ele sempre ia nas competições, lutava, já treinava, e eu e minha irmã sempre ia assistir, né? Só que a minha irmã a gente nunca gostou, né? Aí minha mãe, a gente era muito arteira. Minha mãe falou assim... Era ou é? Melhorando Mais ou um menos. pouco. Aí minha mãe falou assim que se a gente entrasse no judô, ela ia dar um tênis, na época que fazia muito sucesso, né? E eu e minha irmã... E, João, aquele tênis de rodinha que dava... Com a luzinha brilhava. piscando. E eu e minha irmã aceitamos. Aí, por causa de um tênis, eu e minha irmã a gente entrou no judô. E estamos Poxa. até hoje. Um tênis que tá conquistando o Brasil e daqui a pouco muda. Tem que guardar, vocês nem devem ter mais o tênis, mas... Não. João, essa questão do judô, o que tu já conquistou na tua vida? O que tu ainda pretende conquistar também? Eu já fui campeão brasileiro 6 vezes, já fui para diversas Tu é competições. ex e o Brasil ainda não. Só do brasileiro. Mas já fui para algumas competições internacionais, algumas consegui medalha e tal. E meu objetivo agora é retornar à seleção brasileira, que eu acabei saindo no fim do ano passado. É retornar e brigar por essa vaga aí das Olimpíadas de 2020 e talvez lutar um mundial, quem sabe, daqui a uns anos. Nessa questão que tu disse, né? Você que é um atleta de seleção ainda, já passou, ainda é, a gente tem essa questão na memória. Psicologicamente abala um pouco, né? Como é que tu trabalha isso dia a dia, pensando o foco? Porque agora tu tem que trabalhar dobrado para voltar para lá. Isso, tipo... Você não pode ficar remoendo, lembrando do passado, né? Você tem que ver daqui pra frente, ver o que você pode melhorar, não focar nos resultados, focar no que você ainda pode fazer de melhor, nos treinos, no dia a dia, atitudes que você pode tomar melhor na competição ou pré-competição, para que você possa ter um melhor rendimento, né? E a gente revê tudo isso na época ali quando você perde e tal, e começa um planejamento novo, uma fase nova, lembrando o menos possível do que aconteceu, né? Nessa questão, René, o que tu também já passou dentro do judô? Tu que é muito nova também, o que tu já viveu e o que tu ainda quer viver dentro do judô? Acho que no judô já me proporcionou várias emoções, né? Tanto numa derrota, tipo, muito pesada que você não esperava, e você ter que se reerguer, né? E numa próxima competição, tu vai lá e é campeã, né? Aí você já fica, não, eu posso, eu vou continuar, né? Mas, nossa, o judô já deu muitas emoções, nervosismo, ansiedade, tristeza. Qual foi a também. maior emoção que tu já teve no judô, assim, que tu dorme toda noite pensando naquilo? Triste ou ruim? Feliz. Feliz. Acho que feliz quando eu conquistei. Teve um campeonato, a Taça Brasil. E que se eu fosse campeã, eu ia conquistar minha vaga pro Mundial. Né? Aí foi ano passado. Aí eu fui campeã e na minha cabeça eu só imaginava a minha vaga pro Mundial. Poxa, fantástico. João, essa questão, que tu disse na questão coletiva, tu era muito fominha, a gente vai pra individual, tu tem que ser o fominha porque é você, É só você, né? tu tem que se batalhar, tu tem que se dobrar em todas essas questões. A derrota pesa muito porque você treinou, você imaginou aquela competição 20 vezes na tua cabeça, 200 vezes na sua cabeça. Eu que vim do atletismo, fazia 400 com barreira, eu tinha que pensar quantas passadas eu ia dar. Eu tava na concentração pra luta, eu lembrava 17, chegava lá, dava 16 e errava. E vocês também têm isso. Vocês imaginam o movimento, vocês sabem a execução do movimento, daqui a pouco um erro do movimento que vocês fizeram mais de 1000 vezes ao longo do mês, vocês perdem uma competição. Sim. Como é que é isso, voltar pro treino depois, que também vai pro lado psicológico, mas da disciplina, do querer mais, porque você tem que voltar e você tem que fazer o mesmo movimento que você errou, mas você sabe que consegue. É tipo assim, às vezes é um momento da luta, principalmente os esportes de combate, assim, eu acho que é muito do momento. Por isso que a gente treina lutando, a gente treina como a gente compete.
E eu acho que a gente tem que levar para a competição o que a gente faz no treino. Tá com a cabeça aberta no momento, saber tomar as escolhas certas na hora da luta, porque às vezes você tem o seu principal golpe, mas o adversário sabe seu principal golpe. Então, você tem que ter alternativas ali, fazer uma pegada diferente, fazer uma finta, andar para o lado diferente, para talvez aquele golpe entrar, ou se não entrar algum outro que ele não está esperando. Então, é a mesma coisa que no treino, você tem que treinar diversas situações e treinar finta, treinar golpe para outro lado e manter sempre a cabeça aberta na hora da luta, para você poder usar o máximo do seu conhecimento, sabe? Vocês se consideram estudiosos no judô? De analisar o adversário, de estar vendo o seu futuro adversário na competição? Porque vocês vão lá, vocês fazem uma luta, vão para arquibancada, assistem, de analisar, de anotar, vocês são assim? Sim. A gente sabe o lado, tal, sabe a pegada, mas sabe que pode acontecer alguma coisa que a gente não espera, né? Então, a gente tenta prever, mas a gente tem que estar 100% presente no momento. Muitas das meninas que passaram aqui, né, a Kathleen, a Alexia, ano passado outras pessoas também que também são da Sojipa, do União, a Dudinha, a Nath, tem a questão da lesão, que eles falam muito, a preocupação de se lesionar. Como tu disse, a questão do campeonato brasileiro, a vaga no Mundial, daqui a pouco vem a lesão. A sua irmã, se eu não me engano, também lesionada, no caso. Como é que eu trabalho para pensar, não quero me lesionar, não vou me lesionar? Porque daqui a pouco, pré-competição, tem aquele treino mais forte, só que tu sabe, se eu fizer isso, vai que numa dessa. Como é que é o dia a dia disso, da lesão? Porque o pessoal de casa muito não entende, né? Eles acham que a lesão é em competição, mas não, a lesão vem em treino também. Sim. Tipo, final de semana agora, a gente viaja para um treinamento de campo internacional. E logo em seguida tem um brasileiro regional. E vai ser 2 semanas muito intenso, né? E aí tem que se preocupar em treinar bem, mostrar que está treinando bem e se preocupar em não se machucar porque tem uma próxima competição logo em seguida. E agora eu estou tendo uma sequência, vou ter, né, uma sequência de competições muito intensa, né? E tem que Degrau a degrau. Tem que ir na fisioterapia, tem que ir se cuidando, né? Nessa questão da fisioterapia, a Sojipa tem uma grande equipe interdisciplinar, nutricionista, psicólogo, físio e tudo mais. Como é que a Sojipa surgiu na vida de cada um de vocês? Bom, pra mim foi... Nós somos de São Paulo, né, de São José dos Campos. Eu morava em São Paulo, capital, num centro esportivo do governo lá, chamado Projeto Futuro. Em 2012 eu ganhei o Campeonato Brasileiro Sênior na época. E eu tinha 20 anos e a Sojipa não tinha ninguém na minha categoria na época, que era os 73 quilos na época. E acabou que surgiu o interesse da Sojipa. Eu era muito amigo do Kitadai, porque eu tinha sido parceiro de quarto dele no Projeto Futuro. E o Kitadai acabou indicando a gente pro Sensei Kiko, e o Sensei Kiko se interessou e acabou me trazendo para a equipe em 2013. Poxa, fantástico. E tu? O meu primeiro foi a minha irmã. Minha irmã veio primeiro para Porto Alegre e nisso ela meio que me deixou em São José. E no começo eu senti muita falta dela, que a gente era parceira de treino em São José, né? E nas férias, em 2016, eu vim passar um mês de julho aqui. Nem estava na minha cabeça de vir para Sojipa, nem nada. E eu fiquei um mês treinando, né? E nisso o Kiko se interessou, só que eu ainda era menor de idade, né? E aí tem aquela questão de família e tudo mais. Nisso minha mãe não deixou, eu vim logo no começo, meio do ano assim. Aí eu conversei com o Kiko, né? O Kiko falou, apoiou, tudo certo. E quando eu fiz 18 anos, eu vim. Poxa, fantástico. A gente vai saber um pouquinho mais da história de vocês dois, do judô da Sojipa e também do futebol feminino depois do intervalo aqui na RDC TV. Fica ligado! Estamos de volta com o programa Que é Esporte aqui na RDC TV, canais 24, 524, Facebook, YouTube, Twitter, falando agora do judô da Sojipa. Mas, nesse momento, a gente vai um pouquinho para o futebol feminino. O Internacional fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, venceu fora de casa no último final de semana, em pleno estádio Beira-Rio. Convenceu, mas na terça-feira decepcionou. Confere aí como que foi a semana das gurias coloradas.
A Semana das Gurias Coloradas foi de altos e baixos. Pelo Brasileirão Série A1, em pleno estádio Beira-Rio no último final de semana, elas golearam pelo placar de 7-0 o São Francisco, com gols de Mari Pires, Moretti, Jennifer, e Naná 3 vezes. O placar levou elas para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ficando a 1 gol no saldo atrás do líder Flamengo. O jogo do Corinthians é uma expectativa, acho que tanto para elas, por estar o Inter subindo, né? E elas já estarem com o nome já feito na elite do futebol. Então vai ser a expectativa de um bom jogo para os dois lados. A gente conhecendo agora como é que o Corinthians joga e elas conhecendo como o Internacional joga. E foi justamente contra o Corinthians, na última terça-feira em São Paulo, que veio o balde de água fria. 5-0 para as donas da casa. O resultado que deixou o Inter na 4ª colocação, com um bom saldo ainda, 7 gols. O próximo confronto é no dia 11 de abril, contra o São José em casa. Que enfrentam o São José, muito provavelmente no estádio Beira-Rio no dia 11. E, como tem um pezinho lá em São Paulo, a gente vai junto no confronto. Nessa questão, vocês que são bem novos, assim, vocês pegaram uma geração, tu mesmo disse, treinou com o Kitadai é metalista. Vocês na Sojipa têm quase uma seleção, como eu brinquei, o Kiko disse aqui, que se hoje a Sojipa fosse um país, ela teria mais atletas e daqui a pouco mais medalhas que algum país também nas Olimpíadas. Como é que tá num clube desse, treinar dia a dia com grandes atletas, sabendo que ali tu tem a Mayra, medalhista olímpica, daí tu olha pro outro lado, tem, sabe, medalhas mundiais, e vocês também estão querendo buscar espaço, buscar Tóquio, buscar Olimpíadas 2024? É um privilégio, cara. Você tá ali do lado deles, treinando, você poder aprender e saber que eles também são pessoas que nem a gente, eles passam dificuldade, eles se machucam também às vezes. E você vê eles dia a dia no treino, tem treino que eles não treinam bem, tem treino que eles treinam muito bem. Saber que eles são humanos também, entendeu? E acho que isso serve um pouco mais de inspiração pra gente e poder caminhar junto com eles é um privilégio. Sim, ele falou quase tudo. Quando eu cheguei, a Erika Miranda ainda tava, né? E eu assistia eles na TV, né? E quando eu cheguei, assim, treinava com eles. Aí depois chegou a Catherine Quadros, que é do meu peso, 63, né? Aí eu treino com ela quase todo dia. Se não for todo dia. Maria Portela, Mayra, nossa, muito forte. Como é que é essa questão pra ti especificamente, tu também passa por isso dentro da equipe, de saber que tu tem que conseguir a vaga, mas para tu conseguir aquela vaga, tu tem que superar o seu próprio companheiro de treinamento. Porque é um pouco diferente, daqui a pouco tu ter o teu confronto direto contra alguém do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tá lá treinando todo dia, segue o plano, né? E na hora do vamos ver lá, quem estiver no dia, vai. Pro Kiko é uma satisfação, né? Sempre dá luta boa, né? O ruim é que na competição sempre dá uma luta muito enrolada, né? Uma luta chata, luta de golden score, vários minutos, cansativa. Eu tenho também um atleta bem forte na minha categoria que também é da Sojipa, que é o Thiago Pinho, e a gente sempre faz luta muito longa, cansativa e decide no detalhe, porque a gente treina todo dia junto, então a gente conhece... Já é previsível. Acaba se tornando previsível alguns movimentos, pegada, tudo. Como é que é a conversa, assim, daí mais, né, o jornalista querendo perguntar, assim, na concentração uma noite antes, sabendo que a primeira luta da manhã são vocês dois, como é que vocês conversam? Pô, chegou na noite anterior, vocês nem se falam mais? Porque tem isso, tem... Às vezes cada um fica no seu canto, a gente fica cada um no seu canto, mas às vezes pega ali no aquecimento e a gente aquece junto. A gente aqueceu junto e daqui 10 minutos a gente vai lutar um contra o outro, entendeu? Mas... é difícil explicar assim, mas a gente não tem aquela, rivalidade, de não conversar e tal. A gente só não tem aquela amizade, assim, antes de lutar. A gente tá concentrado, né? Como a gente não teria com qualquer outra pessoa. Nessa questão, se valesse uma vaga pro Mundial hoje, tu escolheria alguém que treina contigo pra competir, pra disputar a vaga, ou alguém que tu nem conhece? É alguém que eu não conheço.
essas questões. A diferença também do centro de treinamento em São Paulo com o Rio Grande do Sul, a gente sabe que sim, a Sojipa é uma potência mundial, tem uma grande estrutura na cidade de Porto Alegre. Mas a questão do interior, que vocês rodam também o interior para ver campeonatos, os estaduais, amanhã tem etapa também. Como que vocês analisam o judô no Rio Grande do Sul para a diferença de São Paulo? Eu acredito que em São Paulo as prefeituras acabam apoiando mais, entendeu? Algumas cidades, eles têm lá existem os Jogos Abertos do Interior, que é uma competição bem forte. E as cidades apoiam. Já competi. As cidades apoiam, a prefeitura que apoia. Então acho que isso ajuda a manter os atletas em nível profissional dentro da cidade. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul acaba tendo essa falta, como Caxias, Passo Fundo. São cidades que acabam revelando atletas fortes, mas na hora do profissional, do adulto, eles acabam se mudando para Porto Alegre por causa de estrutura de treino, apoio e... As grandes empresas, sim, como a gente vinha falando anteriormente, eu e o Thiago, o apoio nas cidades, a questão da Bolsa Atleta interfere muito. Santa Catarina é um exemplo claríssimo disso. Tem atleta ganhando R$ 1.200 por ser campeão estadual. No Rio Grande do Sul, o cara pode ser campeão brasileiro, que dependendo da cidade não tem R$1 na conta. Tem essa questão de projeto. Nessa questão, a gente também faz uma avaliação do crescimento das mulheres na modalidade, que passa a competição, vem competição, eu vejo os dados, eu analiso o ranking, e o scroll do mal só vai rolando mais para baixo. Você está notando isso mesmo? Que até nas arquibancadas, as meninas estão indo muito mais acompanhar o judô? Ah, sem dúvidas, né? Eu acho que acabou aquela história de judô é só para homem, né? Não tem mais isso. Acho que quem hoje em dia pensa assim... Ah, me desculpe, mas tem a cabeça muito pequena. Tem a cabeça muito pequena e as mulheres estão buscando o seu espaço, né? João, eu fui acompanhar um treino na Sojipa, né, antes do pessoal embarcar para o Mundial ano passado. E, pô, tu vê a Mayra treinando com os homens e quer nem saber. Não, derruba mesmo. Sim, a gente tem que ir pra valer com ela. Não dá pra dar chance. A gente tem que ir às veras com ela, como se eu fosse com qualquer outro homem e... É forte, menina. Ela é forte. Não pode dar chance, não. O que vocês aprendem assim? Pega a Mayra, exemplo. Mayra que dá muita palestra, a gente tem na Sojipa também o Almir, que já passou aqui. Então um abraço para ele. Se Deus quiser uma medalha olímpica, vem com ele no atletismo. O que vocês absorvem nos treinos? Vocês param, observam, analisam, ficam, poxa Mayra, como é que tu fez isso? O que eu posso fazer? Ou é aquela coisa do dia a dia, vocês nem se tocam e estão tirando a dúvida assim a questão? Acredito que às vezes no judô a gente acaba aprendendo muito observando, né? É difícil porque a gente está treinando junto no judô, então é difícil a gente parar e ficar olhando o treino da outra pessoa, é muito difícil isso acontecer. Mas existe, quando tem dúvidas a gente pergunta, na parte do treino técnico, muitas vezes a gente pede para o outro olhar tal, ainda mais quando é treino que tem só tá um técnico às vezes no treino. Às vezes a gente se ajuda ali na correção de algum golpe, aprender alguma coisa, uma pegada nova. Então acho que a parte boa ali da nossa equipe que a gente consegue se ajudar bem nessa parte. Poxa, gente, obrigado. Sucesso para vocês. Estou muito na torcida, acompanhando de longe, mas agora se aproximando mais também da modalidade. Tudo de bom, obrigado. Obrigado, a gente agradece aí a presença. Gente, o programa Que Esporte volta daqui a pouquinho com o futebol feminino do Grêmio. Estamos de volta com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter. Já falamos de futevôlei, já falamos de beach tênis, também do judô da Sojipa. E agora a gente vai falar do futebol feminino. Essa modalidade que aqui no Rio Grande do Sul, a dupla Grenal, está conquistando cada vez mais torcedores no estádio. O Internacional, como a gente acompanhou, vem de um péssimo resultado na terça-feira, mas um grande resultado no sábado. Atualmente, é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Lembrando que na Série 1 se classificam 8. E depois no mata-mata é jogo de mata ou morre. Então tudo pode acontecer se novamente Internacional e Corinthians se enfrentarem. Ontem eu fui a Gravataí, no Estádio Vieirão, onde as gurias gremistas moram, treinam, vivem, estudam. E a gente bateu um papo com a Thaís, que é a nova goleira, já passou pela seleção brasileira, com a Taba, que é a capitã do time, e também com a Rafa, capitã da seleção uruguaia. Confere aí como que foi e eu volto semana que vem. Até! Bom, a minha história começou, na verdade, eu jogava hand na escola, na educação física, e tinha aqueles jogos escolares,
Então o professor de educação física via que eu era louca dos esportes. Eu gostava de jogar basquete, futebol, eu gostava até de ginástica. E aí um dia ia faltar uma menina no futsal e ele chamou se eu queria participar, eu fominha por bola, falei, não, vamos embora, tal. Aí chegou lá, eu ia jogar na linha, porque no hand eu jogava na linha. E aí chegou lá, a goleira faltou, aí ele falou assim, ó, você vai ter que ir no gol. Eu falei assim, tá bom, eu vou, né? Pra mim era tudo alegria mesmo, não sabia de nada assim. E fui, aí fui bem e tal, e desde então comecei a jogar no gol, no time de futsal da escola. E nós fomos campeãs na época e tal, fomos pros regionais lá, de escolares, enfim. E depois disso, uma menina do time, ela jogava no futebol da cidade de Campo. E ela chamou, você não quer ir lá com a gente e tal? Aí eu fui, comecei, todo sábado, eu ia lá, treinava, a gente jogava amistosos, não jogava campeonato, nada, era só jogos amistosos. E comecei minha parte no campo, porque eu só jogava futsal. Depois disso, o pessoal começou a me ver e falar assim, vai fazer um teste lá em São Paulo, tal, tem um time da Portuguesa lá, vai lá, você tá indo bem. Eu falei assim, eu vou. E aí eu falei com a minha família, só que eu fui criada pelos meus avós, porque minha mãe, ela trabalhava muito e tal, então meus avós que tinham comando de sim ou não em cima de mim. E aí eu fui falar com eles não deixaram. Aí eu falei, não, mas eu quero, eu vou, e não sei o quê, e não vai, eles eram muito rigorosos. Aí eu fugi de casa, coloquei uma mochilinha nas costas, fugi de casa. E depois de 2 dias minha mãe me achou, porque eu tinha uma tia que tinha uma amiga que era delegada. E aí elas acabaram me encontrando, não sei de que forma, né, com a polícia. E foi meus pais, minha mãe e minha tia, eles foram com a polícia me buscar no alojamento. E aí eu voltei pra casa, só que aí desde então minha mãe começou a aceitar, minha família começou, não adianta aprender, tem que deixar essa menina jogar bola, tem que deixar essa menina fazer o que ela quer e tal. Que era esporte, né? Não era nada de errado, eu só queria praticar esporte, era uma coisa que eu amava fazer. Desde então minha família viu que não tinha jeito e começou a me apoiar. Aí não parei mais, aí fui para São Paulo de novo, no outro ano, fui no Palmeiras Osasco na época, passei no teste, aí segui minha carreira, aí fui no Osasco, aí fui São Caetano, aí fui para o Rio no Vasco, peguei seleção brasileira sub-19, sub-20, principal, participei de sul-americano, mundial, aqui no Brasil joguei em vários clubes, fora joguei em Israel, na França. E aí desde então, hoje minha família super apoia. Se eu falo que vou parar de jogar, eles, não, mas tem certeza? foi bem complicado assim no início, mas depois foi muito prazeroso. Tenho, na verdade, o meu primeiro jogo oficial no campo, por incrível que pareça, foi porque no primeiro ano que eu fui pro Palmeiras Osasco, eu fui convocada para a seleção brasileira, sub-19. E o meu primeiro jogo oficial, assim, foi com a seleção brasileira no Mundial. Eu fui como suplente, chegou lá, eu acabei jogando, estreando. E pra mim eu não fazia nem ideia, eu não tinha noção da proporção que era aquilo, era um mundial e na minha cabeça era um jogo. Então assim, foi assim, bem livre, assim, bem tranquilo, porque eu não tinha essa pressão toda, eu não fazia ideia da proporção que era, eu só joguei, assim, era o estádio lotado, foi na Tailândia. E assim, foi bem prazeroso, foi inesquecível, um momento que vai ficar pra vida. Então, na verdade, a primeira vez que eu venho jogar no Sul, sempre joguei em São Paulo, Campeonato Paulista. E assim, o ano passado, quando eu voltei de Israel, a Paty, que é a nossa técnica, ela trabalhava no Inter. E a Paty, ela sempre teve uma vontade que eu fosse pro Inter enquanto ela estava lá para trabalhar junto com ela. Só que foi uma coisa que acabou não dando certo e não aconteceu. Então, aí quando ela veio para cá esse ano, ela acabou passando para a Sol, que é responsável, né, que é a preparadora de goleiros, acabou me passando meu contato e eu e a Sol, a gente começou a conversar, passei meu currículo para ela, tudo, a gente conversou um pouquinho da minha história e acabei vindo através disso. Mas assim, tive entre outras oportunidades para outros lugares, mas eu tinha, não sei, uma vontade, algo me
me falou, vai lá. E aí eu acabei aceitando essa proposta e vim defender o Grêmio este ano. Bom, a ansiedade tá mil. Sempre que tem um jogo, sempre que começa um campeonato, a ansiedade fica mil. Acho que o momento que parar esse friozinho na barriga, essa ansiedade, aí é hora de pendurar a luvinha, pendurar a chuteira, sempre dá aquele negócio, ai, é o jogo e tal. É uma ansiedade tremenda. Tá 16, 15 anos de carreira que a ansiedade é a mesma, e isso é o mais gostoso, é a melhor sensação no ter o prazer daquilo que a gente faz. E conquistar o acesso à Série A1, eu acho que seria um sonho, seria uma conquista, um objetivo para esse ano de 2019, conseguir subir para a Série A1 com a camisa do Grêmio. Falando no geral, como dentro de campo, tá bem mesclado, tem meninas novas com meninas mais experientes, e eu acho que isso é bom para os dois lados, tanto para nós mais experientes como para as mais novas. E fora de campo também, as meninas são incríveis, foram super receptivas. Normalmente quando você chega num lugar assim, sempre tem uma outra que fica meio assim, vai tomar meu espaço, mas não, as meninas foram super receptivas, bem família mesmo. Tô me sentindo super bem aqui, super confortável, ambiente saudável e leve para trabalhar, e fora também, tô gostando muito. Sim, sem dúvida alguma, né? Um título que entrou para a história. A gente sabe da dificuldade que foi fazer o campeonato ano passado, o próprio Grêmio mesmo se reestruturando a partir do meio do ano. Então, acho que toda a conquista ali teve os frutos bons, né, que a gente vem colhendo ali desde o começo desse ano. E agregando as meninas que vieram para somar na equipe, a gente sente que modificou bastante, né? Metodologia nova de trabalho, nova treinadora, meninas novas, o grupo que já era unido, era forte, era um grupo forte, ainda ficou mais forte ainda. E a gente espera que agora, né, com o início do Brasileiro Série A2, que a gente possa colher bons frutos aí. Olha, ansiedade de atleta, né? Ninguém gosta de ficar só treinando, então como a gente se representou em janeiro, a gente vem numa pré-temporada bem longa, mas que foi bem produtiva. Então, a ansiedade de quem quer jogar, né? A gente ficou bem feliz, satisfeito de saber que o brasileiro estava com bastante clubes, de saber que ia vir numa metodologia diferente no qual a gente participou ano passado. E a gente está bem confiante de poder fazer um bom campeonato. Nosso objetivo é classificar entre os 4. E a gente viu ali que com os resultados, né, Palmeiras ganhando, Portuguesa ganhando, conhecendo a equipe da Portuguesa, que tinha feito algumas mudanças, o próprio Moreninhas, que a gente encara em casa. Então foi muito importante até essa estreia, a gente poder estrear só após, para poder conhecer um pouco dos adversários, que a gente acaba tendo um pouco mais de acesso, né? Foi importante. E ontem a gente acabou vendo os resultados e pra gente é muito bom isso. Bom, eu pude trabalhar com ela em 2017, né? O ano passado eu fiquei no Grêmio trabalhando com outros treinadores. Já conheci o trabalho dela de outras equipes também. Para mim é muito bom, gosto muito da metodologia que ela trabalha. E agora muito mais experiente, né? Como a gente acabou participando em 2017, a gente teve uma queda no Brasileiro e a derrota no Gauchão. Isso acaba trazendo frutos positivos, né? Que toda derrota ensina, querendo ou não. Então, o ano que ela passou fora também foi de ensinamentos e isso acabou trazendo pra gente como bagagem. É um trabalho muito bom que ela vem fazendo. A gente vê o crescimento do próprio grupo, né? Porque quando tu insere jogadoras novas, tem que uma metodologia nova, é um entrosamento que precisa pegar. E desde janeiro que a gente se apresentou e veio trabalhando, a gente vê o crescimento da nossa equipe, a união, a força. E tá bom, o trabalho tá bom. A gente espera que agora domingo a gente possa mostrar o resultado desse trabalho. Olha, o que a gente tem que fazer é pensar em cada jogo, né? Jogo após jogo. A gente sabe que o Toledo, apesar de não ser uma equipe de tanta expressão no futebol feminino, tem todo o respeito.
a gente quer fazer o nosso trabalho, né? Então, diferente de saldo de gols, o importante é o resultado. A gente quer pensar a cada jogo como um resultado positivo. A gente vai jogar todo jogo buscando uma vitória. Então, indiferente das outras equipes, a gente sabe que o confronto direto vai contar muito. Então, o nosso primeiro objetivo é a vitória. Então, nós vamos trabalhar forte aí para que domingo a gente possa ir lá e trazer os 3 pontos para casa. Bom, eu acho que como a maioria das meninas, eu comecei jogando com meninos, né? Eu tenho irmão gêmeo, então a gente começou, ele ia jogar na escolinha e eu comecei a meio que me misturar com eles, né? E aí eu comecei com 6 anos, né? A jogar na escolinha do SESI, em São Leopoldo. E eu acho que até os 12 anos, né? Eu continuei jogando com meninos e só então eu fui para uma escolinha de meninas, né? E aí eu tava na escolinha de meninas, aí eu joguei também numa escola que eu recebi a bolsa de estudos para jogar futsal. E até 2017, daí que eu me transferi pro Grêmio. Então, foi um sonho assim que eu tinha, né, desde pequena. Eu sempre me identifiquei muito com a Celeste desde pequena, né, assistindo a seleção do Uruguai jogar, então o sonho de representar a seleção do Uruguai é desde pequena mesmo. E essa chance surgiu ano passado. Eu estava jogando o Brasileiro A2 pelo Grêmio e eles estavam me acompanhando de lá. E o primeiro contato veio no segundo semestre, foi uma convocação para jogar os 2 amistosos contra a Argentina. E foi uma notícia assim, foi demais, assim, sabe? Eu recebi a notícia no meio do treino, que o Osvaldo comunicou, e foi uma felicidade imensa, assim, sabe? Foi uma grande experiência, né? E graças a Deus esse ano também pude ser chamado de novo. E,